com fé a mensagem do Evangelho. Irmãos, nós estamos quase terminando a exposição do livro de 1 Coríntios. Então eu peço para que você, por favor, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 14. E desde já eu peço oração aos irmãos, porque esse é um texto daqueles bem cabeludos, irmãos, difíceis de interpretar e difíceis de pregar numa igreja presbiteriana. Primeira Coríntios, capítulo de número 14. Eu vou ler somente o primeiro verso. Mas à medida que eu vou expondo a palavra do Senhor, eu peço para que você, por favor, mantenha a escritura aberta, porque nós vamos ler a passagem, a fim de que venhamos a entender, dentro do seu contexto, dentro do livro de 1 Coríntios. Vamos ler? O sermão dessa noite tem como título: O bom uso dos dons espirituais. O bom uso dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 1, diz assim: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Vamos ler novamente? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor, nessa noite e peço para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Nós chegamos no momento mais alto do culto. Chegamos no ápice, Pai, dessa reunião onde o Senhor vai falar conosco. Eu peço, por favor, que o Senhor venha elucidar Cristo, o Teu Filho, aqui nessa noite. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, Pai, por favor. Essa é a nossa oração para a glória do Teu nome e também para a nossa alegria. É assim que nós oramos. Amém. Depois de apresentar o amor como o caminho mais excelente, acima de todos os outros dons, Paulo agora diretamente enfrenta a igreja de Corinto em relação ao seu pecado do uso inadequado dos dons espirituais, do uso orgulhoso, principalmente do dom de línguas. O culto dessa igreja, irmãos, era tão irreverente e com tantos abusos nesse dom de línguas, que eles pareciam muito bem Babel, depois que o Senhor Deus confundiu ali as línguas daqueles pagãos. O apóstolo então dedica um capítulo inteiro para corrigir esse pecado do abuso das línguas dentro da igreja de Corinto. Por causa da carnalidade extrema na igreja de Corinto, nós podemos ter certeza de que grande parte dos dons aqui da igreja de Corinto eram dons falsos, eram línguas falsas. Os crentes, a maioria deles, não estavam aqui em condição espiritual para usar corretamente os verdadeiros dons espirituais para edificação do corpo. Como poderia, irmãos, uma congregação tão mundana, opinativa, egoísta, facciosa, irreverente, imoral, como a igreja de Corinto, exercitar os dons do Espírito? Praticamente é isso que o apóstolo Paulo vai nos conduzir nessa noite. Eles estavam desafiando os princípios bíblicos da espiritualidade, principalmente na reunião pública.
Você não pode andar segundo o Espírito, nos dons do Espírito, na carnalidade. Por isso nós temos aqui exortações no capítulo 14. Nós temos regulamentações do apóstolo Paulo no capítulo 14. E aí eu quero destacar com você pelo menos 3 verdades desse texto. A primeira verdade está entre o verso 1 e ao verso 5. Paulo deseja que a igreja busque a edificação por meio da profecia. É a primeira grande verdade aqui. Paulo deseja que a igreja venha buscar principalmente o dom da profecia. Com qual propósito? Edificação do corpo. Verso 1: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Veja que Paulo ele começa aqui com 2 imperativos: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. A palavra grega usada aqui para seguir, dioko, carrega o significado, irmãos, de apressar, de correr, de caçar, de prosseguir com intensidade. Portanto, o apóstolo Paulo, ele ordena a igreja a prosseguir o caminho do amor, a se exercitar, a caçar meios para fazer o amor presente dentro da congregação de Corinto. De fato, a falta de amor foi um dos maiores problemas da igreja de Corinto. Outros problemas da igreja de Corinto, como nós já vimos na exposição desse livro, basicamente surgiu em detrimento da falta de amor. Não somente eles devem perseguir o amor, mas também buscar com dedicação os dons espirituais. Perceba comigo que o apóstolo Paulo, ele entende que o mau uso dos dons não maculou os dons espirituais. O apóstolo Paulo não tem ranço aqui dos dons espirituais. Ele ordena que a igreja, que tinha sérios problemas com os dons espirituais, busque com zelo os dons espirituais. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não joga o bebê fora, com água suja. O apóstolo Paulo sabe que os dons espirituais são uma bênção para a comunidade e ordena que a igreja de Corinto venha buscá-los, esses dons espirituais, com dedicação. E dentre todos os dons, Paulo encoraja os membros a buscar o dom da profecia. Irmãos, como eu disse há 2 domingos atrás, o dom de profecia é um relato humano de uma revelação divina. As palavras do Senhor se tornam as palavras deste membro com o dom de profecia. A profecia verdadeira não tem alicerce num palpite, numa suposição, numa inferência, numa conjectura, numa intuição. A profecia bíblica vem do Senhor. E nós precisamos lembrar que nos primeiros anos, no primeiro século da igreja cristã, enquanto a igreja estava vivendo debaixo de perseguição, era muito comum na igreja o Senhor Deus usar um membro em profecia para trazer uma mensagem àquela comunidade. Haja vista que a igreja não tinha as 13 cartas de Paulo, as epístolas gerais, os evangelhos ainda estavam sendo escritos. Portanto, Deus precisava então se manifestar em profecia, haja vista que eles não tinham o Novo Testamento. E esse era o caso da igreja de Corinto, onde Deus distribuiu esse dom em alguns membros a fim de encorajar a comunidade. Mas a pergunta é, por que o apóstolo Paulo ordena a igreja a buscar principalmente o dom da profecia? Irmãos, Paulo está preocupado com a edificação da igreja. Quanto mais membros forem beneficiados aqui com determinado dom, melhor é este dom.
Paulo está pensando na edificação mútua, na edificação da coletividade da igreja. O dom de línguas, se não usado em contextos evangelísticos, onde um estrangeiro poderia ouvir a mensagem do evangelho em sua própria língua, só haveria então de edificar aquele que fala em línguas, como nós vamos ver. E tirado então do seu propósito maior, o dom de línguas só servia para a edificação da pessoa que tinha esse dom. E aqui nós podemos então destacar duas funções do falar em línguas. Primeiro, a primeira função no culto. Principalmente para a edificação dos visitantes, irmãos, internacionais, residentes ali temporários que falavam nessas línguas. Estranhas para os membros daquela igreja, mas línguas comum para aqueles que estavam visitando. Era um fenômeno religioso. E a segunda função, para a edificação própria. Paulo, irmãos, aqui, ele traz uma segunda função distinta daquela que nós encontramos em Atos capítulo 2. A partir do verso 2 ao verso 5, nessa segunda função, o crente com o dom de línguas, ele ora falando no Espírito mistérios com Deus. E esses mistérios aqui são falados numa língua que não é inteligível, até mesmo para quem está falando. Só Deus sabe os mistérios dessas orações. E por isso que o apóstolo Paulo continua, verso 2 ao verso 5, pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Veja que ele sai aqui da edificação da profecia, que tem uma função para o coletivo, para essa segunda função do falar em línguas, que era para a edificação própria. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Um espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, o encorajamento e a consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Paulo não está rebaixando aqui o dom de falar em línguas. Contudo, Paulo percebeu que destes dons de revelação, o maior aqui é o dom de profecia, porque traz benefício para a comunidade. O dom de línguas para edificação própria são orações, irmãos. São palavras dirigidas do homem a Deus, enquanto que a profecia é a palavra de Deus dirigida ao homem. O pastor Mark Dever, ele comenta sobre isso dizendo que a igreja ela é construída por declarações da verdade, guiadas pelo Espírito, em idiomas que conseguimos entender. Tais declarações constroem o corpo, mais do que o falar em língua desconhecida. Paulo não está recomendando uma linguagem de oração privada, ele está escrevendo sobre o que constrói a igreja. Edificar a igreja requer entendimento. Por isso que o dom de profecia é melhor, é maior do que o dom de falar em línguas. Veja que o próprio apóstolo Paulo diz que ele desejava que todos falassem em línguas, mas ele preferia que todos profetizassem. Dentro do seu contexto imediato, nós sabemos que Paulo prefere esses dons aqui, de ordem coletiva. Ele já vem construindo isso desde o capítulo 12. Pastor Hernandes Dias Lopes comenta dizendo que, mesmo que haja interpretação, o dom de variedade de línguas, nesta função, é uma palavra dirigida a Deus e não à igreja. É oração e não pregação. Uma vez que a pessoa está falando em línguas,
para edificação própria. Não tem um benefício comum para a comunidade. É a profecia, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, é a profecia e não o falar em línguas que traz edificação, encorajamento e consolação. É a profecia que traz esse propósito tríplice. Ela é instrutiva, ela é incentivadora e é consoladora. Ou seja, ela edifica pessoas na fé, ela direciona essas pessoas até Cristo, e as profecias ensinam essas pessoas a viver suas vidas de maneira santa e consola as pessoas em momentos difíceis da vida. Portanto, Paulo deseja que eles busquem a edificação da igreja por meio da profecia. É a primeira verdade. A segunda verdade, Paulo deseja que eles venham compreender o uso dos dons. O uso dos dons. Do verso 6 ao verso 25. E aí Paulo ele inicia então essa segunda sessão aqui falando sobre a necessidade de compreender o bom uso do falar em línguas. Verso 6 ao 11 diz assim: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Paulo, ele volta a sua atenção para o culto público. E é interessante que ele se imagina visitando a igreja de Corinto. E ele está num culto público. E ele começa então a falar em línguas. Qual é o benefício que Paulo traria para a igreja? Veja, o maior apóstolo de todos, o maior plantador de igreja de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, se comunicando com a igreja, mas se comunicando num idioma que ninguém entende. Paulo está dizendo, tá, qual é o benefício que vocês vão ter com a minha presença aí? Nenhum. Nenhum benefício. Nenhuma utilidade. Nem mesmo o apóstolo Paulo tem algo a ensinar à igreja, caso ele se comunique numa língua que ninguém entende. E Paulo lhe dá duas ilustrações aqui para a sua argumentação. Ele fala sobre a flauta, ou a cítara, cujo som não é distinguido. A música, irmãos, ela precisa agradar os ouvidos para ser aceita. O músico, ele deve produzir sons agradáveis que venham revelar as características distintas daquele instrumento. Se ele não saber tocar, o som que aquele instrumento vai fazer vai ser um som desagradável. Eu lembro lá em João Pessoa, certa vez, lá no Nordeste tem uns programas assim ao meio-dia que são muito engraçados. Eles entrevistam bêbados, eles entrevistam assim uns bandidos pé de chinelo que não tem nada a ver. E aí a polícia pegou um camarada com um teclado debaixo do braço. Um teclado, de madrugada. E aí levaram o cara para a delegacia. E obviamente que chamaram então o repórter para filmar aquela cena. Segundo o camarada, ele era músico. E aí os policiais, juntamente com o repórter, né, foram lá, ligaram o teclado e disseram, então toca para nós aqui, então. E aí descobriram que o camarada tinha subido na torre da igreja católica e roubado o teclado da igreja católica. É o que Paulo está dizendo aqui.
instrumento musical só é útil se ele for tocado dentro desses campos harmônicos. Os campos harmônicos daquele determinado instrumento. Se isso não acontecer, a flauta só vai fazer sons desagradáveis. A segunda ilustração do apóstolo Paulo, ele fala sobre a trombeta que não ajuda na batalha. Paulo aqui, ele tem em mente a arte da guerra, a arte das guerras antigas, onde um determinado pelotão, ele saberia avançar ou recuar de acordo com o toque de uma trombeta. Aí Paulo está dizendo assim, ok, mas se o trombeteiro não souber tocar a trombeta, como é que eles vão entender e saber se é para atacar ou recuar? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, o falar em línguas dentro da igreja não tem nenhuma utilidade, porque as pessoas ficam confusas. Vai trazer confusão. E aí Paulo traz até mesmo uma terceira ilustração aqui, onde ele fala sobre o estrangeiro. Você já se viu perdido numa cidade? Hoje fica um pouco mais fácil por conta do GPS. Mas há uns 10 anos atrás, se você visitasse uma cidade, era meio complicado, irmãos, depender de placas. O estrangeiro, aquele que é estrangeiro dentro de uma cidade, ele fica perdido. Onde é o centro da cidade? Onde é o aeroporto? Você não sabe. Há uma confusão ali. É o que Paulo está dizendo. Se não tiver intérprete, os ouvintes do culto estarão perdidos e confusos naquele ambiente. O que fala em línguas e o que ouve serão como estrangeiros. Ou seja, eles estarão numa grande barreira aqui da comunicação. Falar em línguas na igreja traz barreiras sociais, irmãos. Em resumo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Inclusive, é muito provável que essa confusão no falar em línguas tenha sido uma das causas das facções, das divisões dentro da igreja de Corinto. E Paulo exorta então que eles venham procurar os dons que edificam a igreja, isto é, aqueles que eliminam as barreiras sociais e trazem então um bem comum para a comunidade. Cabe, portanto, irmãos, não a desinformação no culto, mas a informação. Não a confusão, mas a edificação. Paulo continua a partir do verso 14. Ele vai falar que é necessário orar no Espírito e com entendimento. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Paulo, ele coloca aqui a oração e os louvores lado a lado. Ambos precisam ser comunicados de maneira inteligível. O dom de línguas é uma comunicação entre o homem e o seu Deus. Paulo nos disse, no verso 2, que quem fala em línguas, fala em mistérios com o Senhor Deus. E não nos surpreende, então, irmãos, que a mente fica infrutífera. Ainda que a comunicação seja feita em língua, os mistérios falados por meio desse dom são produtos do Espírito do homem. Literalmente, Paulo está dizendo que o Espírito do homem ora em mistérios para com o Senhor Deus. Mas a pergunta é,
Qual é o procedimento na igreja? Principalmente no culto público. Paulo está respondendo aqui. Veja que orar em espírito não é a única forma de orar. Paulo já está respondendo para nós. Orar em mistérios, orar em línguas não é a única forma de orar. Eu oro em espírito e eu oro com entendimento. Eu canto no espírito e eu canto com entendimento. E novamente Paulo está batendo aqui na tecla da edificação mútua. Se os cânticos e as orações não são entendidas pelos demais, ainda que seja possível a manifestação desses dons, eles precisam ser guardados e separados para um outro momento, principalmente quando essa pessoa estiver orando sozinha. O amém de toda a congregação, o assim seja para aquela oração, só pode vir de acordo com o entendimento que os demais têm daquela oração. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo então: eu orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Orar em línguas não é a única forma de orar, é o que Paulo está dizendo aqui. Há outras formas de orar. Você pode orar com o entendimento mútuo. O pastor Juan Carlos Ortiz, talvez você já leu aquele livro, O Discípulo, ele vai chamar o dom de línguas de o dom de pijamas. E eu gostei muito desse apelido que ele deu para esse dom de línguas. É o dom de pijamas, irmãos. Ele deve ser exercido privadamente, a fim de que não tenha confusão na igreja. É o dom que usa pijamas. E Paulo entendia também que esse dom é o dom de pijamas. Veja que ele mesmo recebeu do Senhor esse dom, mas no culto público ele preferia falar na língua daquela igreja para edificação dos irmãos. Verso 18 e 19. Dou graça a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir outros a falar 10.000 palavras em língua. Paulo, ele sabe se portar no culto público. Paulo, ele prefere a edificação mútua dos membros. Saber se portar num culto público é sinal de maturidade. Como nós sabemos, irmãos, os coríntios, eles eram carnais, eles eram imaturos no uso desses dons. Lá no capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer: vocês são bebês, vocês são crianças. Eu quero dar sustância para vocês, mas eu preciso ainda dar leite para vocês. Por quê? Eles não sabiam se portar dentro do culto público. E novamente Paulo lhe traz aqui essa exortação. No verso 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Para Paulo, um culto sem entendimento e recheado de manifestações, de línguas, sem a devida interpretação, é um culto imaturo produzido por bebês espirituais. A partir do verso 20, a coisa ainda fica mais preta aqui para esse dom usado dentro da igreja. Você sabia que o dom de línguas, se ele não tiver a interpretação, se ele não tiver um entendimento daquele dom, se ele for usado dentro do culto público, isso é sinal de juízo de Deus?
Você sabia disso? É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo faz uso do profeta Isaías. Ele traz aqui o texto de Isaías, a partir do verso de número 20. O texto é Isaías capítulo 28, verso 11 e verso 12. Mas aqui, na presente carta de Paulo aos Coríntios, no verso 20, Paulo vai dizer: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Sabe qual é o contexto aqui que Paulo traz de Isaías? O profeta está pregando na nação, anunciando as verdades de Deus num hebraico simples. O profeta Isaías era um homem simples, pregando a verdade de Deus para o povo na língua deles, numa língua simples, num hebraico simples. E os líderes do povo dizendo: você é criança, você fala como criança e você fala para crianças. Ou seja, rejeitando a palavra simples do profeta Isaías. Contudo, irmãos, se você estudar o contexto do capítulo 28 de Isaías, você vai ver que por eles desprezarem o profeta, Deus estava vindo contra eles com a força do exército da Síria. A Síria falava em aramaico. O povo não entendia o aramaico. Por eles estarem desprezando as verdades de Deus, sendo comunicadas na língua vernácula, na língua deles, Deus estava enviando uma outra nação para levá-los cativos, e eles simplesmente não entendendo nada, nem um bom dia na língua da Síria. Eles que haviam zombado da simplicidade do hebraico do profeta Isaías, agora sofreriam nas mãos de um povo cuja língua lhes era estranha. E é nesse sentido aqui que as línguas são um sinal para os descrentes, porque é juízo. Usada de maneira errada, línguas estranhas trará juízo para os descrentes. Em que sentido? Os descrentes ficarão confusos. Eles não vão entender nada, irmãos, do que está sendo dito e ficarão sem uma palavra do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: lembre-se, igreja de Corinto, que uma das finalidades das línguas estranhas é um sinal de juízo do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo está advertindo os coríntios de usar a maneira correta, prudente, com muita reverência este dom, com entendimento. Pré-Benveng, comentarista bíblico, vai dizer: de modo paralelo à situação de Isaías, Deus usa línguas ininteligíveis para proferir juízo contra os judeus descrentes. Logo, quando Paulo chama as línguas de sinal para os descrentes, torna a sua situação análoga à situação do contexto de Isaías. Deus usa essas línguas estranhas para falar aos descrentes, e a profecia compreensível para falar aos crentes, conforme a argumentação de Paulo. As línguas são um sinal negativo de Deus, que revelam como os descrentes estão alienados dele, porque não entendem, enquanto a profecia é o sinal positivo para revelar o perdão e a restauração graciosa daqueles que creem. Havia descrentes na igreja de Corinto? Ao que tudo indica, sim. E as línguas eram um sinal de juízo para eles. Você já deve ter visto vídeos no YouTube de igrejas hiper, mega neopentecostais. Tem uns que ficam rodopiando até com um prato pegando fogo. Os irmãos já viram isso?
Você não entende nada. E você diz assim, que loucura é essa? Que coisa doida é essa? Estão ficando loucos, estão em transe. É exatamente a argumentação de Paulo aqui. Paulo está dizendo, se alguém visitar a igreja, não vão achar que vocês estão loucos. A partir do verso 21. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é um pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Em nossos dias, aquilo que é mais estranho, aquilo que é mais bizarro, é considerado a coisa mais espiritual. De modo semelhante acontecia na igreja de Corinto. Contudo, irmãos, veja que somente a palavra de Deus proclamada pode expor os segredos do coração. Profecia é as verdades de Deus sendo exposta. É o que Paulo está dizendo aqui. Se tiver somente línguas, o descrente não vai entender nada. Mas se tiver profecia, se tiver verdade de Deus sendo exposta, ele vai colocar seu rosto em terra e vai dizer, certamente Deus está entre vocês. O escritor de Hebreus vai nos dizer, capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse era o papel da profecia dentro da igreja primitiva. Ela trazia a palavra de Deus penetrando no coração do pecador, fazendo com que ele colocasse o rosto em terra para adorar e glorificar o Senhor. Terceira verdade, Paulo deseja que eles tenham um culto ordeiro. Um culto ordeiro, do verso 26 ao 40. Paulo, irmãos, a partir do verso 26, ele dá diretrizes aqui para o culto público. Ele ajuda a igreja de Corinto a organizar a liturgia do culto público à maneira de Deus. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou instrução. Tudo seja feito para edificação da igreja. A regra de ouro do apóstolo Paulo aqui é a edificação mútua dos membros. Não perca isso de vista. É a regra de ouro para o uso dos dons espirituais. É edificação mútua dos membros. Quando cada membro exerce aqui, veja, quando cada membro exerce o seu ministério no corpo, todos são edificados. Perceba que o culto não é feito aqui por uma equipe seleta de clérigos. O culto é feito por toda a igreja. Alguns cantam, outros pregam, outros ensinam, alguns leem, alguns cantam salmos, outros oram. Todos os membros participam exercendo o dom que o Senhor Deus lhe deu. A partir do verso 27, Paulo vai trazer então uma ordem aqui para o exercício desses dons de revelação. Verso 27 e 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E aqui eu desejo tirar alguns princípios do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se utilizou para organizar o culto público e a manifestação desses dons dentro da igreja de Corinto. O primeiro princípio, o princípio da condição. O princípio da condição. Perceba que a conjunção condicional, se,
Se porém alguém falar em línguas, ou seja, poderia acontecer e poderia não acontecer. Se alguém, porém, alguém falar em línguas. Este dom, irmãos, diferente dos louvores, diferente da leitura dos salmos, diferente da pregação da palavra, não era um dom prescrito como ordem de culto. Poderia acontecer, como poderia não acontecer. Segundo princípio, o princípio dos números. Paulo deixa claro que o limite é 3 pessoas. Ou seja, todos podem falar, mas, numa única reunião, 2, no máximo 3. Obviamente que mais do que 3 pessoas falavam em línguas na igreja de Corinto, mas Paulo está regulando. É 2, no máximo 3. O princípio do número. Terceiro princípio, o princípio da ordem. Além de falar que é no máximo 3, eles deveriam também seguir uma ordem, cada um por sua vez. Cada um por sua vez. Ou seja, Paulo regulou aqui a ordem, um atrás do outro. Enquanto um fala, o outro escuta. Quando esse deixou de falar, ele senta e o outro começa a falar. E o que falou antes tem que escutar. O princípio da ordem. Quarto princípio, o princípio da interpretação. Paulo vai dizer que além de ser limitado, irmãos, no máximo até 3 pessoas, e com uma ordem estabelecida, só pode haver línguas estranhas no culto se houver quem as interprete. Este princípio é o princípio que evita a confusão. É o princípio que vai evitar com que os membros venham se parecer estrangeiros ali, num culto público. E quando a interpretação estiver presente, os membros devem então avaliar, julgar, receber ou reprovar aquela palavra. Quinto princípio, o princípio da oração silenciosa. Esse último princípio aqui é o princípio do uso pessoal. É o princípio numa oração muito particular do membro com o seu Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, e que fale consigo mesmo e com Deus, se não tiver intérprete. Nos casos de não houver intérprete, a pessoa não se levanta no meio do culto público falando em línguas. Ela fala consigo mesma. Ela fala num momento privado. Ela fala a sós com Deus. Ela fica em silêncio, orando em silêncio com o seu Deus. Simon Kistemaker, comentarista, vai dizer que este princípio nada tem a ver com a igreja, nada tem a ver com o culto estabelecido. O que fala está ocupado em sua oração a Deus e ninguém pode invadir a privacidade religiosa dessa pessoa, porque ela está se edificando numa oração silenciosa, falando em mistérios, mas falando consigo mesmo. Depois de falar em línguas, ou melhor, depois de falar do uso das línguas no culto, Paulo então passa para a ordem das profecias no culto público. E ele repete novamente os princípios do número, os princípios da ordem, basicamente os mesmos aqui, para falar em línguas. Eles precisam profetizar, um de cada vez e no máximo até 3. Porém, Paulo chama a atenção, irmãos, da congregação para julgar cuidadosamente cada palavra dita na profecia. Cada palavra dita. De que forma eles poderiam fazer isso? Fazendo algumas perguntas. Diante daquela profecia. Essa profecia glorifica a Deus? Essa mensagem glorifica a Deus?
Essa mensagem glorifica o mensageiro ou glorifica o Senhor? Pedro, o apóstolo Pedro, irmãos, escreve em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, da forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Diante de qualquer profecia, a igreja precisa perguntar: essa mensagem glorifica a Deus? Segunda pergunta: a mensagem está de acordo com a Escritura? Os ouvintes não podem ser ignorantes, covardes. Toda profecia deveria passar pelo crivo das Escrituras. Em outras palavras, Paulo estava ordenando à igreja de Corinto ouvir a profecia com a Bíblia aberta, examinando cada palavra ali, se ela estava então de acordo com a verdade inspirada por Deus. Terceira pergunta: a mensagem edifica a igreja? Quarta pergunta: o profeta se submete ao julgamento dos outros? Quinta pergunta: o profeta está no controle de si mesmo? Há crentes que pensam que no momento de uma profecia a pessoa está em transe. Baixou um espírito ali, né? Um outro espírito, né? E a pessoa entra num transe e ela pode falar qualquer coisa porque ela está, né, imune àquilo, haja vista que ela não está no controle daquela situação. O apóstolo Paulo vai dizer que não. O apóstolo Paulo vai dizer que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Simon Kistemaker vai dizer: cada pessoa que profetiza tem o controle dos seus sentidos. Ninguém pode dizer que o Espírito Santo prevalece sobre a vontade do profeta, de forma que o profeta venha agir contra a sua própria volição, contra a sua própria vontade. De fato, diz Paulo, Deus é um Deus não de desordem, e sim de paz. Deus não causa confusão, pois Ele espera que o profeta mantenha a ordem, controlando-se também aos outros no culto público. Na presença de Deus, todos os adoradores devem estar em paz uns com os outros. Ninguém entra em transe. E por fim, irmãos, talvez a parte mais difícil aqui, Paulo ele vai falar sobre as mulheres na igreja. Por favor, não joguem seus sapatos em mim, tá bom? Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Pergunto aos irmãos: será que o apóstolo Paulo está sendo machista aqui? Será que o apóstolo Paulo está sendo sexista aqui, irmãos? Obviamente que não. Paulo não está rebaixando as mulheres nesse texto. E aí nós precisamos compreender essa proibição aqui, não como uma proibição completa e total. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 5, Paulo vai dizer
que as mulheres profetizavam na igreja. Já vi esse ministério das mulheres na igreja, essa comunicação. Elas também provavelmente estavam cantando hinos, salmos na igreja. Capítulo 14, verso 26. O que Paulo está proibindo aqui então? Em primeiro lugar, veja que Paulo ele falou sobre a ordem do falar em línguas, a profecia e o julgar a profecia, e depois fala das mulheres ficarem caladas. Em primeiro lugar, Paulo está questionando aqui a autoridade das mulheres em se pronunciar, haja vista que elas podem ir contra os seus próprios maridos. Se Deus usar os seus próprios maridos em profecia, elas não podem se levantar e questionar o seu marido no culto público. Isso é desonroso. Em segundo lugar, o que Paulo estava proibindo aqui era tratar os profetas como oráculos de consultas pessoais. Nós estamos lidando com a igreja de Corinto. E era muito comum, irmãos, na cidade de Corinto, as mulheres recorrerem aos oráculos pagãos com perguntas do tipo: eu vou me casar? Com quem eu vou me casar? Quando eu vou me casar? Eu vou ter filhos? Quantos? É nesse sentido que as mulheres precisam ficar caladas na igreja e se reportar ao seu marido? Novamente eu trago aqui o comentário de Preben Veng dizendo: as mulheres às quais Paulo se dirige tratavam os profetas cristãos como se fossem oráculos pagãos. No período separado para as perguntas, elas bombardeavam os profetas com dúvidas pessoais sobre o casamento, gestação, filhos e assim por diante, e esperavam que eles respondessem com uma profecia. Em outras palavras, faziam confusão entre as práticas pagãs e o culto público. Eu estava até comentando com a minha esposa acerca do horóscopo. Irmãos, eu não sei, mas não faz parte do universo masculino consultar horóscopo. Mas parece que as mulheres gostam né? Às vezes até no Instagram, tu vê lá, sou leonina, né? Sou leonina. Quero crer que nenhum homem aqui compra revista de horóscopo, por favor, porque senão eu vou duvidar aí da sua macheza, tá bom? Mas me parece que esse procurar saber do futuro, procurar descobrir como é que vai ser a vida, como é que é o futuro, me parece, irmãos, que faz parte do universo feminino. Era o que acontecia aqui na igreja de Corinto. Por fim, irmãos, Paulo, então, ele conclui encorajando os coríntios a reconhecer que o evangelho não iniciou entre eles, na igreja de Corinto. Paulo, ele encoraja aqui a percepção da igreja em saber que aquela igreja faz parte dentre outras congregações, entre outras igrejas. Versos 36 ao 38. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Veja que, ao que parece, por terem essa diversidade aqui de dons revelacionais, os coríntios achavam que não precisavam de mais nada, nem mesmo do apóstolo Paulo. E é óbvio, irmãos, que a mensagem profética na igreja de Corinto não era suficiente. O evangelho não se originou entre eles. E é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo cartas à igreja de Corinto, porque a palavra profética na igreja não era suficiente. O evangelho não se originou entre os coríntios. Eles foram alcançados com essa mensagem. Faziam parte de um corpo maior aqui, de outras igrejas locais. E não somente isso, a própria palavra de Paulo nas cartas era uma autoridade para a igreja.
Tudo que ele escreveu, tudo que ele direcionou à igreja era mandamento do Senhor. Por isso, nenhum membro poderia ignorar essas palavras. Uma das marcas de um verdadeiro profeta é a obediência e o ensino ao ensino apostólico. Uma vez que haveria ali um profeta que estaria ignorando as palavras do apóstolo Paulo, era um sinal de um falso profeta dentro da igreja. É o ensino dos apóstolos, irmãos, falando nas Escrituras, que regula toda palavra pronunciada no culto público. Claramente Paulo está dizendo aqui, se alguém questiona a autoridade das Escrituras, dizendo que Deus fala diretamente com ele, certamente isso é uma prova de que essa pessoa é um falso profeta. Quem nega tal verdade precisa ser ignorado pela igreja. Irmãos, Paulo, ele termina esse capítulo da mesma forma que ele iniciou. Veja, ele não proíbe os dons espirituais. Ele não proíbe. Pelo contrário, Paulo encoraja a igreja a buscar, e não somente isso. Veja que Paulo proibir tais dons. Paulo proibir tais dons. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Irmãos, Paulo tinha razões para ter ranço desses dons aqui. Ele tinha razões, mas ele não tem. O mau uso desses dons pela igreja de Corinto não ofuscou o benefício desses dons para a igreja. Os coríntios deveriam buscar com zelo o dom de profecia e não proibir as manifestações de línguas. Contudo, todas essas manifestações precisam vir com ordem e com decência para que Deus seja glorificado. Amém? Duas aplicações. Irmãos, no culto público, quando a palavra está sendo exposta, os dons se calam. Talvez você deseje me perguntar como é que essas manifestações cabem no culto hoje. Aí eu devolvo a pergunta para você: será que essas manifestações cabem no culto? Um dos dons espirituais é o dom de misericórdia, por exemplo. Não é mesmo? Dom de misericórdia, dom de serviço, dom de hospitalidade. São dons espirituais, não são? Imagine você então, eu pregando aqui, e alguém então começa a distribuir alimentos para os pobres, no meio do culto público. Isso não convém no culto público. Dom de administração é um dom espiritual. Imagina no meio do culto público os presbíteros se reunindo no meio da igreja para fazer uma reunião do conselho. Isso não cabe no culto público. E com isso eu quero dizer, irmãos, que esses dons, eles são regulados pelo princípio regulador do culto. No culto público, a palavra de Deus reina. A palavra de Deus reina. Essa palavra aqui. Eu sou continuista. Eu já disse aos irmãos, eu não vejo peso exegético aqui para defender que os dons cessaram. Mas no culto público, eu sou cessacionista. A palavra de Deus reina. Perguntaram para mim assim, mandaram uma mensagem no WhatsApp: se alguém se levantar na Vila da Graça em profecia, o que tu faz? Isso nunca aconteceu, graças a Deus. Nunca. Nem um charabanaia, nem ninguém cortou, ninguém rodopiou, graças a Deus.
Mas se isso acontecer, irmãos, de forma firme e educadamente eu vou dizer: meu irmão, minha irmã, aquieta-se. Agora não é o momento, e não dessa forma. Eu tenho a plena certeza que Deus não vai menosprezar a exposição da palavra para chamar a atenção para um dom específico, de uma pessoa específica. Não creio nisso. Portanto, no culto público prevalece o princípio regulador do culto. Amém, irmãos? Os irmãos são continuistas, são pentecostais, amém, irmãos? Amém? Esse amém pode ser dito por continuistas ou cessacionistas, tá? Não tem problema, não tem problema. Segunda aplicação. Atentemos, irmãos, prestemos atenção para os sinais dos falsos profetas. Prestemos muita atenção para os sinais de falsos profetas. Eu gosto muito do filme Bastardos Inglórios, do Tarantino. E a melhor cena do filme é quando você tem ali alguns espiões americanos num bar cheio de nazista. E os americanos ali, esses espiões, eles falam muito bem o alemão. E se comunicando ali, né, fardados com aquela farda nazista, sentados na mesa do bar. Mas num determinado momento, aquele falso nazista, ele faz um sinal que o identifica como um espião. Ele vai dizer assim: me dá 3 cervejas aí. E aí o nazista, ele olha da forma que ele pede as 3 cervejas, 3. E um verdadeiro alemão não pede 3 cervejas assim. Ele começa a contar a partir do dedão, ou seja, ele deveria pedir assim: me dá 3 cervejas, e não assim. E na hora do filme, ele coloca então, me dá 3 cervejas, aquele nazista já olha assim: te peguei. Falsos profetas vão dar sinais que são falsos profetas. Eles não vão ficar para sempre desapercebidos, irmãos. 1 João capítulo 4, verso 1, o apóstolo vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É exatamente isso que nós devemos fazer. Precisamos colocar todos os profetas nesse teste, eles precisam ser provados, os espíritos precisam ser verificados, analisados, para que venhamos a constatar a sua pureza ou não. E aí nós precisamos fazer algumas perguntas. Este profeta, ele é ortodoxo? Verdadeiras profecias conduzem o povo à verdade de Deus e não ao engano. Essa profecia, ela é ortodoxa? Segunda pergunta: Cristo está sendo exaltado nessa profecia? Toda obra do Espírito, e profecia é um dom do Espírito, toda obra do Espírito inevitavelmente vai exaltar a pessoa do Filho. O papel do Espírito Santo é testificar acerca do Espírito, do Cristo. A ausência da obra do Espírito no ministério, numa profecia, faz com que essas doutrinas expostas acerca da encarnação, da obra, da obediência, da cruz, da ressurreição, simplesmente não sejam ouvidas, não sejam pronunciadas, uma vez que é um falso profeta. Falso profeta não exalta Cristo. Terceira pergunta: essa profecia promove a obra da santificação cristã? O Espírito Santo está fazendo isso. O Espírito Santo está nos santificando, nos forjando nosso caráter ao caráter de Cristo.
Última pergunta. Essa profecia leva as pessoas a amarem, terem compromisso com as Escrituras? Será que essa profecia promove doutrina? Promove paixão pelas Escrituras? O crente cheio do Espírito Santo é um teólogo, irmãos. Eu vou repetir aqui. Um crente cheio do Espírito Santo é um teólogo, ele ama as Escrituras. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ler as Escrituras. Um crente cheio do Espírito Santo vai ter momentos devocionais, vai ler as Escrituras. Se você não gosta de ler, e eu sei que há pessoas que não gostam de ler, mas vai ter contato com as Escrituras. Você tem a Bíblia em áudio, coloca no seu carro para ver. Precisamos prestar atenção, porque de fato, da mesma forma que eu creio que há verdadeiras profecias, há também muitas falsas profecias. Prestemos atenção, irmãos. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Glórias ao Teu nome, Senhor. Eu confesso, Pai, que é um assunto muito delicado, Senhor. Eu tenho amigos, irmãos em Cristo que discordam de mim, outros que concordam. Então eu peço, se porventura eu falei algo que não condiz com a Tua verdade, por favor, eu rogo o Teu perdão. Ajuda essa igreja, Senhor, a compreender e andar na Tua verdade, por favor. Nós queremos, ó Deus, caminhar na mutualidade desses dons, queremos servir uns aos outros, e eu creio aqui, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos proibir esses dons, ó Deus. São manifestações, é uma obra Tua, por favor, ajuda-nos a compreender isso e fazer tudo para a glória do Teu nome, com ordem e com decência. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Amém.